E o mês de setembro é Setembro Amarelo, o mês de combate à prevenção ao suicídio. Então vamos receber alguns profissionais aqui no SBT Noticidade para falar um pouco para nós desse tema. Hoje recebendo a doutora Isabelle Batalini, ela que é psicóloga, sempre atendendo a TV Real. Seja muito bem-vinda, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Muito bem. Então, hoje o tema é soberba. A soberba, ela tem que ser tratada e também observada. Doutora, fala um pouco para nós sobre ela. A soberba, a gente entende ela como uma série de comportamentos, né, que aparecem como um orgulho excessivo, né, às vezes vem como uma arrogância, uma autoestima muito exagerada, né, uma dificuldade de perceber o outro, de ter empatia, de conseguir, às vezes, tratar o outro com respeito, né, se coloca numa posição muito superior, então acaba tendo dificuldade de ter essas relações sociais positivas, né? Principalmente é dessa forma que acontece, a gente percebe a soberba. E muitas pessoas acham, não, a soberba é algo fácil de se lidar, não é algo grave, mas se não for observado e tratado o mais rápido possível, pode chegar a um quadro de depressão e outros transtornos também. Pode chegar, somado a diversos fatores, né? Somado as consequências, de repente, desse comportamento, a soberba pode levar a um sofrimento maior, né? E também essa questão da soberba, ela não atrapalha a pessoa só em casa, mas também no trabalho, né? Uhum. A gente pode entender a soberba como um mecanismo de defesa, né? Os pesquisadores entendem a soberba e levantam hipóteses do surgimento desse comportamento desde os primórdios, assim. Antigamente, lá na época dos primatas, eles já percebiam esse tipo de comportamento e eles agiam dessa forma como uma maneira de manter a sobrevivência da espécie. Então, era algo adaptativo, né? Então, era como se eles agissem se colocando como superiores, como difíceis de serem acessados, os rivais não teriam medo de atacá-los, teriam medo de chegar até eles, então eles poupavam energia, né? Lá nos primórdios. Hoje em dia, a gente também percebe a soberba como um mecanismo de defesa, né? Então, principalmente, não mais como defesa de um rival, de alguém que quer atacar, mas sim das inseguranças, da dificuldade com a autoestima, né? Então, quando a pessoa tem essa dificuldade de se perceber de uma forma positiva, né, e se sente insegura consigo, ele pode ser que passe a agir de forma soberba com as pessoas, né? Tenha dificuldade de perceber, de ter boas relações, né? Então, nós somos seres de relação. O ser humano é um ser que precisa dos outros, né? Para a gente estar aqui, precisa ter alguém cuidando das câmeras, cuidando do ambiente, né? Precisa ter eu, precisa ter você, precisa ter o público assistindo. Então, nós somos seres de relação. E quando essas relações são prejudicadas, isso leva a um sofrimento, né? Por exemplo, no trabalho. O ambiente de trabalho pode ficar mais tenso, né? O clima entre os colaboradores, a equipe de trabalho pode ficar mais tensa, pode gerar mais conflitos, né? E aí atrapalha o ritmo de trabalho, o fluxo de trabalho, né? Na vida pessoal também, nos relacionamentos amorosos, de amizade, familiares, né? Porque as pessoas tendem a isolar, de repente, esse tipo a pessoa que age dessa forma acaba sendo isolada, né? As pessoas não têm muito prazer em conviver. E isso tem cura, doutora? Como que podemos fazer como podemos fazer para ajudar essa pessoa que se encontre nesse caso dessa questão da soberba e que, dependendo da situação, já tem outros casos agravantes que veio aí da soberba? Tem uma terapia? Como é que funciona? A gente não tem como falar em cura, né? A gente não percebe como uma doença, como uma questão assim, mas a gente percebe como um ponto da personalidade, um ponto do caráter. E esses pontos podem ser trabalhados em terapia, né? Porque com a terapia, que é um ambiente que a pessoa se sente livre, né? É um espaço livre para a pessoa trazer e entender um pouco mais sobre a sua vida, sua história, o que fez com que ela agisse dessa forma, né? O que faz com que ela seja da forma como ela é atualmente. Então, a terapia pode proporcionar que a pessoa
entenda o que deixa ele inseguro, o que afeta a autoestima, né? E aí a se fortalecer, a conseguir encontrar novas maneiras de lidar, de agir diante das pessoas e diante das dificuldades. E outra coisa importante também é a pessoa entender e aceitar que ela está passando por essa dificuldade. Eu acho que ajuda ela a conquistar mais rápido, assim, essa melhora também. Uhum. E esse é um ponto muito difícil, né? Porque quando alguém se age como soberbo, né? Age desse modo, é muito difícil que perceba os próprios erros, que perceba e que assuma, né? Que aceite que errou, aceite que tenha falhas, aceite que sofre também, né? É uma tendência a enxergar o sofrimento como uma fraqueza, né? Como algo que não pode acontecer. Então, até que essa pessoa consiga pedir ajuda, aceitar que precisa de ajuda, vai um tempinho, né? E aí dificulta um pouquinho mais a vida. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua visita e mais uma vez reforçar que estamos no Setembro Amarelo, essa prevenção e combate também ao suicídio. Que mensagem você pode deixar aos nossos telespectadores? Reconheçam que precisam de ajuda, se abram para ajuda também, porque sozinho é muito mais difícil da gente caminhar. E quando a gente se permite, se abre para que alguém pegue na nossa mão e caminhe com a gente consegue ir muito mais longe.